Você sabia que as estrelas, o espaço, olha para as estrelas, vocês já viram fotos do James Webb, daquelas galáxias? Aquelas estrelas, gente, em toda a sua glória, elas são majestosas. Elas não movem o coração de Deus, por mais gloriosas que elas sejam. Os oceanos, as montanhas, são impressionantes, mas não movem o coração de Deus. Os exércitos das nações, no fim dos tempos, eles ficarão diante de Jesus. E Jesus os vencerá com uma palavra da sua boca. Eles não oferecem resistência a Jesus. Jesus, ele supera essas coisas. Os demônios não movem e não resistem a Jesus. Mas tem uma coisa que conquista ele. Tem uma coisa que o move. Tem uma coisa que ele não consegue resistir. E essa coisa é quando nós permanecemos em verdadeiro amor diante dele. É quando você consegue tocar as afeições dele. Quando Maria chora, ele chora. Quando eu vim para pregar, eu sempre pergunto assim, vai ter algum tema, né? Como é que é o tema e tal? E apesar de ser mulheres que inspiram, eles falaram, olha, pode trazer a palavra que o Espírito colocar no seu coração, né? E eu tenho uma palavra queimando no meu coração para compartilhar com você. E meio que bate com isso. E como o Espírito Santo é maravilhoso, né? Porque ele tem falado muito comigo sobre uma mulher notável. Repita comigo, uma mulher notável. Uma mulher notável, com certeza, é uma mulher que inspira também. Né? E esses dias atrás, eu estava fazendo um discipulado com uma moça, uma jovenzinha, na verdade. E essa jovenzinha estava passando por ansiedade, estava passando por muita angústia. E depois de muito conversar, depois de, sabe, quando você fica ali insistindo e orando, ela finalmente resolveu abrir o coração e ela resolveu confessar o que estava por detrás daquela ansiedade que ela estava sentindo, o que estava por detrás daquela angústia, ou daquelas atitudes que não eram atitudes boas para ela. E ela me falou assim, eu faço isso, eu me sinto assim, porque na realidade, lá no fim da linha, eu não me sinto uma pessoa importante. Ela disse assim para mim, sabe, Val, eu tenho a sensação que eu preciso me esforçar muito, muito, muito na minha vida para eu conseguir um parabéns, um muito bem, foi legal isso que você fez. Essa moça sentia que ela nunca tinha feito nada de relevante na vida e por isso ela não era uma pessoa notável. Você percebe na fala dessa jovem, na fala dessa moça, na angústia dessa moça, que existe uma fome no coração dela. Uma fome por ser amada, uma fome por ser validada, uma fome por ser aceita. E talvez ouvindo a história, e eu mesma ali, né, no contexto, talvez seja fácil para a gente julgar, falando assim, nossa, mas isso é tão pouco. Por que ela está com tanta fome no coração dela? Mas sabe o que eu queria falar? Depois de ouvi-la, depois de meditar bastante sobre isso, eu descobri que essa fome não é exclusividade dessa moça, não. Essa fome é nossa. Alguém aqui, por acaso, já foi no salão, passou aquele... Sabe aquele dia que você passa 9 horas no salão? Aí você chega em casa completamente transformada e o seu marido continua vivendo a vida, faz cara de paisagem. E aí você começa a ficar bicuda. Não é possível que ele não percebeu que eu pintei e cortei o cabelo. Alguém já ficou assim, ofendida? Isso faz sentido para alguém? Eu sei que é um exemplo bem mais simples, mas você já aconteceu com você de você discipular alguém, de você ter uma amiga, e você tá vendo a amiga errar, e você fala assim, amiga, faz isso. Esse é o caminho, se você fizer isso, vai dar certo. E parece que a sua amiga tem um muro nos ouvidos e ela não te escuta. De repente, ela ouve uma fulaninha que nem amiga dela é, e a pessoa vem e fala aquela mesmíssima coisa, e ela chega pra você na maior cara de pau, e fala assim, amiga, você não sabe o que ela falou pra mim, revolucionou minha vida. E ela começa a narrar a fala que você tem dito há anos. E pior, ela muda. Quem aqui já ficou ofendida com uma situação assim? Gente, essa é a realidade da nossa vida. Isso é muito da alma feminina. Nós temos essa fome dentro de nós. A gente tem fome de ser validada, ouvida, amada, reconhecida. É verdade ou não é? Quando você chega pro seu marido e fala assim, poxa, faz tempo que você não fala que eu tô bonita, hein? Quando você chega para os seus filhos e fala assim, eu me mato nessa casa e ninguém me dá um obrigado. Sim ou não?
a gente olha para essa fome no nosso coração, e às vezes a gente não entende ou acha que não devia existir esse anseio dentro de nós. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabia que foi Deus que criou a gente dessa maneira? Deus nos criou assim. E todo ser humano tem anseios que são inerentes à natureza humana. A gente precisa ser amado. A gente precisa ser desejado. A gente tem fome por intimidade verdadeira, sem constrangimento. A gente tem fome por causar um impacto duradouro e profundo no mundo. Quem aqui não quer deixar um legado? Deixar uma marca para gerações futuras? Outro dia eu perguntei para o Davi assim, Davi, como é que você vai lembrar da mamãe quando você crescer? Essa é uma preocupação do nosso coração. A gente quer ser lembrado, a gente quer viver uma vida relevante. Então, a gente precisa começar colocando essa base aqui, que os anseios do nosso coração em si, eles não são pecaminosos. Vou repetir. Os anseios em si, a fome do nosso coração, a primeira instância, elas não são pecaminosas. Foi Deus que colocou elas ali. Elas são condição humana. Agora, quando é que o pecado aparece? O pecado aparece quando a gente quer saciar essa fome na fonte errada. Saciar esses anseios nos lugares, nas pessoas, nas circunstâncias erradas. E aqui, nesse texto que a gente leu, a gente viu sobre uma mulher que a gente pode falar que ela foi notável. Ela viveu a vida de um modo tão digno que Jesus falou, vale a pena lembrar dessa mulher. Ao longo da história, ao longo dos anos, não importa em que lugar geográfico do mundo esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada, porque ela merece ser reconhecida, validada, ela causou impacto. Quem é essa mulher, gente? Alguém sabe me dizer, sem colar no texto? Nós vamos falar hoje de Maria de Betânia. Eu quero falar de Maria de Betânia porque ela tem muito a nos ensinar. Ela aparece na Escritura só 3 vezes. É muito pouco. Tem gente que aparece muito mais. Mas essa mulher, só em 3 ocasiões diferentes que ela aparece, ela deixa esse impacto na história, a ponto do Espírito Santo e de Jesus falar assim, ela merece ser lembrada. Será que o céu poderia dizer isso de nós hoje? A forma como você tem vivido a sua vida é uma vida digna de ser lembrada? Ou será que quando você morrer, seu marido vai dar graças a Deus porque ele não aguenta mais essa chatice na orelha dele? Será que quando você morrer, a sua nora vai dar glória a Deus? E é claro, gente, que eu estou dando exemplos simples aqui. Mas nós só temos uma vida. E nós precisamos levar ela com responsabilidade. Então, nós vamos ver a primeira vez que Maria aparece na Escritura. A primeira vez que ela aparece, se você quiser abrir o texto, eu não vou ler, eu vou contar a história. Mas os bereanos foram aprovados na Escritura porque eles verificavam se aquilo que estava sendo pregado era verdade. Então, abre aí em Lucas 10, 38. Abre e deixa a sua Bíblia aberta, ok? Então, essa Maria era irmã de Marta, irmã de Lázaro. E os 3 ali eram muito amigos de Jesus. E Jesus estava sempre na casa deles. Jesus estava sempre passeando por lá. E aí, nesse texto de Lucas 10, 38, a Bíblia conta que Jesus chegou na casa deles para se hospedar. E assim que Jesus chega, a gente conhece o estilo da Marta. O que a Marta vai fazer? Ela vai se ocupar. Diga comigo, se ocupar. Diga comigo, servir. Diga comigo, trabalhar. Marta já começou a correr porque tinha muita coisa na cozinha, certo? Só que Maria, essa mulher que é digna de ser lembrada, ela tem outra postura. Ao invés dela correr para se ocupar, ela corre e senta. Senta onde, gente? Aos pés de Jesus. E já dando um spoiler, nos 3 textos que a mulher aparece, ela está nos pés de Jesus. Nos 3. Essa mulher encontrou um lugar que a gente precisa encontrar. E aí o que acontece? Ela está lá sentada, ouvindo, aprendendo, desfrutando. Eu imagino Maria assim, tão apaixonada e tão perdida pelo mestre, que ela nem pensou no que aqueles caras iam achar, porque não era costume mulher sentar para ouvir. O rabino ensinava para os alunos homens. Mas ela não se importou, ela sentou. Ela nem pensou na Marta, coitada, que estava na correria.
ela não pensou nela mesma. Ela não pensou em como aquilo ia mexer na sua reputação. Sabe o que ela fez? Ela ficou perdidamente focada em Cristo. Sentada ali, absorvendo aquilo que ele tinha para dizer. Afinal, Jesus não pode passar na sua casa. O Filho de Deus não pode entrar na sua casa e você perder essa chance, essa visitação, é ou não é? Ela sacou isso. Mas aí o que acontece? A Marta fica meio irritadinha, né? Porque ela está trabalhando sozinha, ela se aproxima de Jesus e fala assim: ei, Jesus, não te importa que Maria esteja aí sentada? Fala para ela vir me ajudar. E Jesus diz a célebre frase que a gente conhece: Marta, Marta, você está inquieta com tanta coisa, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Diga comigo, boa parte. E não será tirada dela. Gente, qual era a questão aqui? A questão aqui é que tem duas formas de saciar essa fome na nossa alma. Tem dois jeitos. E tem o jeito de Marta. Sabe como é que Marta achava que ela ia saciar a fome dela? Pelo seu esforço. Diga comigo, esforço. Se eu trabalhar bastante, se eu fizer bastante, se eu der resultado, se eu for produtiva, se eu fizer algo top, Jesus vai olhar para mim, os discípulos vão olhar para mim, eu vou ser amada, eu vou ser notável, eu vou ser elogiada. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que a gente não é um pouco Marta? Será que você aí no seu coração, na sua alma, não faz o que faz porque no fundo deseja aprovação, deseja um obrigado, uma validação? Vou fazer uma pergunta para você responder aí para si mesma. Você é definida pelo que você faz? Você é definida pela qualidade do que você faz? Ou você é definida pelo que os outros falam a respeito daquilo que você fez? Se sim, se a sua resposta é sim, eu tenho uma notícia para você. Tem duas coisas que vão acontecer. Se você está tentando saciar a fome da sua alma através da força do seu braço, das suas ocupações, do seu esforço, duas coisas acontecem, a gente vai ver isso no texto. Primeiro, você vai ficar ressentida. Diga comigo, ressentida. É isso que a gente vê na Marta aí. Jesus, não te importa que ela esteja aí sentada. Você consegue perceber a carga de frustração? Jesus, mas eu me esforço tanto. Parece que o outro ali não está fazendo nada, ele tem bem mais reconhecimento do que eu. Parece que só está sobrando para mim. Sabe o que ela começa a fazer também? Ela começa a questionar o caráter de Deus. Como assim, Val? Quando ela fala, não te importas, ela está julgando o coração de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar na profundidade disso. Mas quando ela fala, não te importa, ela está dizendo assim, Jesus, eu estou desconfiado que você não tem empatia. Que você não é capaz de ver aquilo que eu estou fazendo, a minha dor, o meu esforço. Eu estou cansada, eu estou fazendo tudo sozinha. Quantas mulheres têm essa frase na boca? Só eu, só eu, só eu, só eu. E esse ressentimento enchendo seu coração. Tem uma outra coisa, além de ela achar que Jesus não tem empatia. Ela acha que Jesus é injusto. Porque se ele fosse justo, ele mandaria ela levantar a bunda da cadeira e ir lá ajudar. Então Jesus não é justo isso. Desde quando uma criatura pode falar para o Criador o que é justo ou não? Mas você entende? É tentar saciar a fome da alma da maneira errada. Sabe outra coisa que vai acontecer também? Você vai ficar com a alma agitada. Marta, Marta, você está tão agitada. Não é nem só o corpo, Marta. Sua mente não consegue descansar. Ô Marta, você não está conseguindo dormir direito. Você está com o pensamento acelerado, Marta. Ô Marta, e eu estou falando isso também porque vivi isso recentemente. Você está abraçando mais coisas do que você dá conta. Depois você vai falar que a igreja te fez entrar em burnout. É a fome da sua alma que está fazendo você abraçar mais do que você deve. Maria não. Maria não é definida pelo que ela faz, se gostam do que ela faz ou não. Ela está tão perdidamente focada em Jesus,
que ela é definida por uma coisa: pelas palavras que saem da boca dele. É só isso que define Maria. Ela escolheu não saciar a sua alma através do seu braço, da sua produção. Ela escolheu comer das palavras de vida eterna. Ela sentou, aquietou, silenciou e se saciou. Maria escolheu a boa parte. E a gente olha para a boa parte, às vezes a gente acha que a boa parte é a escolha de trabalhar ou não, trabalhar ou sentar. Deixa eu te falar, sabe o que é a boa parte que Maria escolheu? Jesus! Ela escolheu Jesus. Ele é a boa parte. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o Filho de Deus, o verbo que encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu no seu lugar e ressuscitou, e mais, vai voltar e vai pôr esse mundo de injustiça em ordem. Ele é digno. Não é que a boa parte tem a ver com aquilo que a gente faz ou não. A boa parte é Ele. E a boa notícia é que se você escolher essa boa parte, ela não é tirada de você. Olha essa promessa que está em Romanos. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem principados, nem potestades, nada nessa vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ainda assim é uma escolha. Val, de maneira prática, o que você está falando? Eu estou falando das suas prioridades. Às vezes a gente olha para Marta e a gente acha que é Maria versus Marta. Né? Maria versus Marta. Não é. Anota isso aí. É Maria antes de Marta. Você vai servir muito. Você vai trabalhar muito. Mas você vai trabalhar de um lugar de quietude, de paz, de tranquilidade. A shalom de Deus vai estar em você para você fazer o que você faz. A nossa cultura, gente, e é por isso que eu estou falando disso aqui, porque é o espírito da época. Você pode olhar isso nas redes sociais, você vai ver. A nossa cultura fala, quanto mais ocupado, quanto mais cheio de tarefas, mais bem-sucedido e mais notado. Quem você olha no Instagram e fala assim, nossa, fulano, hein? Bem sucedido. Você vê a agenda dele, não tem 1 minuto livre. Corre para lá e para cá. Viaja, faz, acontece. A cultura diz isso, mas sabe o que Jesus disse? Bem sucedido é quem me escolheu primeiro. A cultura diz, seja ocupado, mostre o seu resultado, mostre pelo seu braço aquilo que você é capaz. Mas Jesus está falando hoje, nessa manhã aqui, eu tenho outro modo de viver para uma mulher notável. Só senta, me ouve, aquieta, e quando você levantar para fazer algo, deixa que eu produza o resultado. Cristo em nós, o resultado é muito melhor. Você corre e não se cansa. Os jovens cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Maria antes de Marta. Aí depois, uma segunda cena. Abre aí, Lucas 11. Lucas 11, ela aparece de novo. E dessa vez, Lázaro tinha morrido. Gente, aqui o negócio é tenso. Desculpa, João 11. João 11. Dessa vez, Lázaro tinha morrido. E elas estão no meio dessa dor tão profunda. E aí Jesus chega, claro, depois de 4 dias, depois que Lázaro já estava morto, enterrado. E quando ele chega, Marta fica sabendo. E sabe o que Marta faz? Marta vai correndo para encontrar Jesus. E ela tem uma frase, e ela fala assim, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora mesmo eu sei que Deus te dará o que você pedir. Então veja, esse momento de dor, esse momento onde o irmão morreu, Jesus chega na cena, mas para Marta, atrasado. Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei que Deus vai te dar o que você pedir. Sabe, gente, eu queria que você notasse isso, que Marta tem essa sede, essa fome na alma, por ser aprovada.
E como que ela tenta fazer isso aqui nesse texto? É dando as respostas certas para Jesus. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que tudo que você pede para Deus, Ele faz. Aí ela continua, Jesus continua, perdão. Ele fala assim, Marta, Ele vai ressuscitar. Lázaro vai ressuscitar, fica tranquila. Sabe o que ela faz? Eu sei, Ele vai ressuscitar no último dia. Sabe o que é isso? Nós estamos vendo uma mulher tentando exibir teologia. E teologia da boa, tá? Teologia que realmente só os discípulos conheciam. Ela está quase como que dizendo, Jesus, pode me dar parabéns. Eu sei que eu estou aqui no meio da prova e tal, mas ó, minha religião está em dia. Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Ô Marta, faminta, olha para mim. Não é só sobre o que eu posso ou não fazer. Não é que alguém vai ressuscitar, é que você está diante da vida. Aquele dia, a boa parte estava na sua casa e você não percebeu. Hoje, a vida está de pé na sua frente e você não está vendo de novo. Eu sou a vida. E ela responde, eu tenho crido, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que haveria de vir ao mundo. Você percebe que ela tem respostas bíblicas, ela tem frases, conceitos teológicos. Só que isso não guarda o nosso coração na hora da dor. Tem gente aqui que sabe na cabeça toda a doutrina. Mas quando chega a hora do luto, a hora da dificuldade, a hora do enfrentamento, essas coisas, apesar de estarem nos nossos lábios, elas não estão firmadas no nosso coração. Aí Marta volta para casa e ela chega e fala assim, ô Maria, Jesus está aí, o mestre está mandando te chamar. E me chama a atenção no texto que quando Maria ouve isso, ela corre. Olha essa postura. Ela corre. E aí, quando ela chega e ela vê Jesus, para onde que ela vai, gente? Qual era o lugar favorito dela? Ela vai para os pés. E quando ela chega nos pés, sai da boca dela exatamente a mesma frase da irmã. Olha aí no texto, você vai ver. Marta fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria ajoelha nos pés de Jesus e diz, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você pode se perguntar, Val, mas é a mesma frase? O que tem de diferente de uma para outra? Tudo. Vira para a irmã do seu lado e fala assim, é o coração que é diferente. Marta queria ser aprovada por ser forte, por ser religiosa, por saber as respostas. Minha irmã, eu sou crente do coque há 50 anos. Nada, eu adoro as crentes do coque, tá? Quando eu ficar velha, inclusive, eu vou fazer um. Marta queria ser aprovada pela sua força. Esse é o ponto. Mas Maria, sabe o que ela queria? Ela queria reconhecer a sua fraqueza nos pés de Jesus. Maria desmonta, gente. Ela desmonta nos pés dele. E ela começa a chorar, é o que o texto fala. E quando ela chora, algo acontece. Presta atenção nisso que eu vou falar. Quando ela chora, ela move. Ela agita o Espírito de Jesus. Essa mulher, com as suas lágrimas, ela acessou um nível no coração de Deus que ninguém mais tinha acessado. Quando ela chora, Jesus chora. Diga assim, quando ela chora, Jesus chora. Sabe o que é uma mulher notável? É uma mulher que consegue mover as afeições de Deus. É uma mulher que com as suas lágrimas, com sua devoção, com seu amor, consegue se tornar irresistível para Jesus. Agora pensa nisso. O que pode ser irresistível para Deus? O que pode mover Deus? Gente, nós estamos falando do Deus que habita num alto e sublime trono, em luz inacessível. Nós estamos falando desse que é exaltado e governa sobre tudo e todos. O que pode mover ele? O que pode trazer resistência para ele? Sabe, minha irmã, é quando você permanece firme.
Quando você permanece apaixonada por Ele, mesmo quando a dor, quando as forças da escuridão estão tentando tomar conta da sua alma, quando está te atingindo a maior tribulação da sua vida, você continua confiando nos pés dele, ainda que chorando, você confia. É nessa hora que o coração dele é movido. Eu queria contar uma pequena parte de um testemunho. Eu passei por quase 2 anos de burnout e depressão. E foi o período mais escuro da minha vida, sem dúvida. E meio que tem isso no nosso coração, meio que essa frase parecida com a das duas aqui. Sabe, Jesus, se você está aqui, se você é comigo, por que isso aconteceu? Assim como elas se perguntavam, ué, você não ama tanto Lázaro? Você não é tão amigo de Lázaro? Por que você permitiu ele morrer? Jesus, eu sou pastora. Eu sou sua amiga. Eu oro, eu jejuo, leio minha Bíblia, eu te amo. Por que você permitiu isso acontecer comigo? Essa frase meio que ecoou dentro de mim, de certo modo. E eu dei sim a minha resposta de Marta, gente. Eu não posso questionar Deus na minha teologia. Ele é soberano, Ele faz todas as coisas concorrerem para o meu bem, Ele é mais glorificado na minha fraqueza, Ele está controlando tudo. Eu tenho as frases teológicas, todas. Elas não bastaram para resolver minha dor. Então eu tive que aprender a ser Maria. Jesus, eu sei que você está aqui comigo. E apesar disso ter acontecido, eu continuo confiando em você. Eu continuo confiando que a sua liderança na minha vida é perfeita. E eu continuo aqui chorando. Então eu me permiti chorar. E me derramar totalmente. E no meio daquele lamento terrível, eu encontrei consolo. Mas eu entendi que eu tenho essa parte Marta, que fala a teologia certa. Eu fui para essa parte Maria, onde eu me derramei em lágrimas. Mas eu também sou meio Lázaro. Vai se identificando aí. De repente você está se vendo nisso também. Eu sou meio Lázaro porque a verdade é que com os amigos, Jesus pode demorar mais tempo para fazer o milagre. Talvez com aquele cego, que era a primeira e última vez que ele ia ver, ele tinha que operar o milagre na hora. Porque senão ele não ia ter outra chance. Mas ele sabia que Lázaro o amava tanto, que ainda que ele morresse, ainda que Jesus demorasse 4 dias, ainda que chegasse a feder, Lázaro sabia que ele era fiel para ressuscitá-lo. E eu experimentei isso na minha vida. Tenho ressuscitado. Então, eu quero ir para a última parte, para a gente encerrar. E eu quero que você abra em Mateus 26, 6. A gente vai ver o último trecho onde essa Maria de Betânia aparece. Mateus 26, 6. E o que estava acontecendo aqui, gente? O que estava acontecendo é que estava rolando um jantar. Na casa de um homem chamado Simão. Esse texto aparece em alguns dos evangelhos. É chamado de Simão o leproso. E era alguns dias antes da Páscoa. O que ia acontecer na Páscoa? Alguém sabe me falar? Pode falar alto, não tem vergonha não. A morte de Jesus, certo? Então era alguns dias antes da Páscoa. E aí como é que estava o cenário? Ó, monta aí na sua cabeça. Eles estavam lá em Betânia, na casa do Simão. Adivinha quem estava servindo? Adivinha quem estava preparando a comida? Marta estava lá servindo. Quem estava na mesa? Os discípulos e Lázaro. Lázaro já tinha ressuscitado. Ele estava lá sentado na mesa. Mas aí entra na cena Maria. A Maria vem com isso que a Escritura fala que é um vaso de alabastro com um perfume de nardo caríssimo. Diga comigo, caríssimo. E ela se dirige a um lugar. Qual é o lugar onde ela vai? Para os pés de Jesus. E ela de repente pega esse vaso. Ela pega esse alabastro e ela quebra esse perfume. E ela quebra na cabeça. Só que esse perfume, gente, não é que nem o perfume de hoje. Hoje a gente vai lá na Sephora e a gente compra aquele perfume e ele é líquido, né? Esse perfume aqui, o nardo puro, ele era mais parecido com um óleo.
Então ele era viscoso. Quando ela derrama na cabeça, aquilo começa a escorrer até chegar nos pés. E é aí então que ela se abaixa e vai, e as suas lágrimas todas e os seus cabelos ali estão nos pés de Jesus. É nesse contexto. E era um perfume assim muito especial. Ele nem era da região, era um perfume importado, sabe? Quem aqui tem perfume importado? Quem aqui tem um perfume assim que você... Cara, paguei um rim nele. Eu sei lá, quando eu viajo, eu compro perfume assim, eu vou confessar meu pecado. Eu sou miserável, assim, eu vou usar, e eu falo, esse perfume é para aquele dia super especial que eu tenho, e eu vou passar uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, porque tem que durar 1 ano. Até a próxima viagem. Eu sei que tem gente que não é assim, mas eu sou. Agora pensa, esse perfume importado, caríssimo, ela pega e quebra. Até escorrer nos pés de Jesus. Quando ela faz isso, os discípulos que estavam sentados na mesa, eles ficam indignados. Talvez você ficaria indignado também se alguém pegasse o seu perfume caríssimo e quebrasse assim. Eles ficam muito indignados, gente. A frase é mais ou menos assim: ai, que exagero, que desperdício. Eu acho que desperdício é a frase assim. Aí um deles ainda fala assim: esse perfume caríssimo poderia ter sido vendido e o dinheiro ter sido dado aos pobres. Olha só a fome da alma dos discípulos, gente. Se tem uma coisa, é muito louco isso. Eu estou falando até das pessoas que não são cristãs, tá? Qual é uma maneira no mundo da pessoa se destacar? Dela ser notável, dela ser parabenizada, dela ser elogiada, é se ela se envolve em causas sociais. É verdade ou não é? Tem aqueles multimilionários que vivem lá no conforto deles, nunca se importam com nada, mas aí, para o seu ego se sentir um pouquinho melhor, eles vão lá fazer um jantar beneficente. E todo mundo, uau, como ele é generoso. É mais ou menos essa a dinâmica aqui. Os discípulos estão indignados, falando assim: esse dinheiro poderia ter sido dado para os pobres. E nós teríamos sido reconhecidos como piedosos, como filantropos. É ou não é? Só que aí, Jesus, ele defende Maria lá na primeira circunstância. A Marta vem reclamar, ele defende ela. Na segunda, ele acolhe ela. E agora na terceira, ele de novo vai repreender os outros para defender Maria. Ele fala assim: pessoal, os pobres vão sempre existir, tá? Eles vão sempre estar por aí. Vocês sempre podem fazer boas ações. E, aliás, é bom que façam. Inclusive, essa pregação não é para desincentivar. A Bíblia fala que quem dá ao pobre empresta a Deus. Nós temos sim que fazer isso. Mas é que eles estavam tentando fazer no sentido de ser reconhecidos pelo seu ato de generosidade. E não é esse o lugar onde nós somos generosos. Nós somos generosos porque nós temos a natureza de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, se o Espírito de Deus habita em você, você dá. Você é aquele que não pode ver faltando e não ajudar. É uma coisa diferente de uma necessidade de ser aprovado, aplaudido. Acontece que Jesus repreende e fala assim: cara, os pobres vão sempre estar aí. Mas essa menina fez uma boa ação para comigo. Diga assim: comigo. Sabe o que aconteceu aqui? Maria sentou para ouvir Jesus. Maria desenvolveu íntima comunhão nos sofrimentos dela e dele. E Maria, então, nessa última cena, ela está discernindo, presta atenção. Ela está discernindo o que 12 discípulos que andaram 3 anos com Jesus não discerniu. Olha o que Jesus fala. Toda hora ele está falando, na verdade. Ele fala para os discípulos inúmeras vezes: pessoal, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos líderes religiosos. O Filho do Homem vai ser açoitado, vai ser espancado, ele vai ser massacrado, ele vai ser morto, mas ele vai ressuscitar. Pessoal, está chegando a minha hora. O Filho do Homem vai morrer. Gente, parecia que os caras não entendiam aquilo. Parecia que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas essa mulher viu algo que os caras não viram. Esses discípulos estavam tão cegos ainda quanto à vontade de Deus, aos planos de Deus. Eles estavam tão imersos na sua expectativa que Jesus estava indo para morrer
Eles estavam tendo uma treta entre quem seria o mais importante dentre eles. Quem ia sentar na direita? Quem ia sentar na esquerda? Quem ia ser o primeiro-ministro? Quem ia cuidar do dinheiro? Você entende o tamanho da fome na alma desses caras? Mas Maria discerniu o que eles não tinham discernido. Quando ela quebra esse perfume nos pés de Jesus, o que ela está fazendo e o que Jesus fala é que ela está ungindo o meu corpo para o dia da minha morte. Esse vaso, gente, quebrado com esse perfume, estava preparando Jesus para aquilo que ele veio. Para ele morrer por mim, por você. Pelos nossos pecados. Então, me choca o nível de discernimento dessa mulher. Esse perfume, gente, era um perfume caríssimo, como eu disse, mas também era um perfume que dentro da cultura judaica tinha todo um significado. As mulheres, na verdade, quando elas passavam por essa transição de menina para mulher, né? Os pais, aos poucos, iam comprando esse perfume. Eles iam comprando, às vezes, de pouco em pouco. Maria não era de uma família rica, sabe? Então, os pais, ela, com certeza, lutaram muito para ter esse perfume. E esse perfume, na verdade, era guardado, porque ele era como uma herança da noiva, uma herança da menina. Quando ela fosse se casar, o costume é que esse vaso, né, esse perfume fosse quebrado aos pés do noivo. E aí, o noivo era honrado através dessa oferta tão exclusiva, tão fina, tão cara. Sabe o que Maria entendeu aqui? Maria entendeu a sua posição. E ela entendeu diante de quem ela estava mais uma vez. Ela sabia que ela estava diante daquele que era a boa parte. Ela estava diante daquele que era a própria vida. E agora ela está falando, eu estou diante do noivo. Eu estou diante daquele que vai se casar com o seu povo, com o povo da sua aliança. Eu estou diante do Cristo, desse rei noivo. Então, enquanto uns poderiam pensar assim, nossa, que louca, que exagerada, que fanática, para que isso? Enquanto uns criticam, Jesus simplesmente está aplaudindo. Jesus está simplesmente percebendo essa mulher e dizendo, essa é uma mulher notável. Essa é uma mulher que sabe quem eu sou, que me conhece, que tem intimidade comigo. E eu termino dizendo que para você ser uma mulher notável, segundo o exemplo de Maria aqui, tem um segredo. É você não querer ser notável. Maria em nenhum momento ela fez nada para ser notável. Gente, Maria não era assim envolvida no ministério, não tem uma carta, uma epístola com o nome de Maria. Ela não alcançou para si um lugar de relevância, de proeminência. Sabe o que ela fez? Ela só se colocou nos pés dele. Ela só saciou o coração dela nele. Ela só entendeu diante de quem ela estava. Ela só o amou de todo o coração. Ela resistiu, gente, à tentação de saciar a fome da sua alma nas ocupações, de se provar, né, por aquilo que fazia. Ela tirou a sua alma das distrações. Quantas de nós estamos distraídas? Às vezes não é nem só ocupado, não, é distraído. Ela resistiu de amar o dia das dores. E ela só decidiu olhar e amar o noivo Jesus. E por isso, só por isso, a gente pode ler aquilo que a gente leu no começo. Em qualquer lugar do mundo inteiro, em qualquer tempo, em qualquer geografia, aonde o evangelho de Deus, do reino, for pregado, o que essa mulher fez será contado. Essa é uma mulher notável. Essa é uma mulher notável, uma mulher inspiradora. Jesus olha para Maria e ele simplesmente vê ela. Ele ama ela. Ela ama ele.
O olhar dele cativa ela, o olhar dela cativa ele. Queria convidar você para ficar de pé. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero que você agora responda aquilo que o Espírito Santo ministrou. Nós não podemos ter Jesus dentro da casa e tratar isso de maneira trivial. Nós não podemos estar diante da boa parte e escolher uma parte que é inferior. Nós não podemos estar diante daquele que é a vida e a ressurreição e achar que respostas religiosas, bíblicas, teológicas vão dar conta. Ele quer muito mais, Ele quer o nosso coração. E Ele está aqui, mais uma vez. E o convite é para as Marias. O convite é para aquelas que entenderam que Ele é o noivo. Como é que é uma noiva? Gente, uma noiva, ela é completamente fascinada com o noivo e com o dia do casamento. Isso toma os seus pensamentos, isso é a sua prioridade. Tudo que ela faz, tudo que ela vai planejar, executar, parte desse lugar de intimidade e comunhão. Ela não faz nada sem perguntar para o seu amado. E todos nós aqui temos um vaso, não literal, mas nós temos dentro de nós algo que precisa ser quebrado hoje, aos pés de Jesus. Veja que ela deu o que ela tinha de melhor, de mais caro, de mais fino. Ela não se importou de perder tudo, sabe por quê? Porque ela entendeu que tudo que ela tinha sem Ele era nada. Ela entendeu aquilo que Paulo fala na sua epístola, que todo o resto, é esterco, só Ele é digno. Então há um espaço para as Marias nessa manhã. Ei Maria, talvez você precisa só chorar. Talvez você está cansada já de tentar racionalizar aí com a teologia. Por que Deus está permitindo tal sofrimento na sua vida? Não é isso que Ele está esperando de você. Ele está esperando você nos pés dEle chorando. Quem são as mulheres aqui que vão mover o coração de Deus por causa da sua entrega ilógica? Você o ama? Você conhece Jesus? Então esse é o momento de você abrir sua boca e começar a adorar Ele.